Como plantar um bambu corredor. O bambu corredor tende a crescer e se espalhar rapidamente, por isso é uma opção de baixa manutenção, desde que seja plantado corretamente. Na verdade, ele se espalha tão rapidamente que você pode precisar tomar medidas para conter o crescimento do bambu. O bambu corredor é uma planta versátil e de rápido crescimento. Para plantar corretamente um bambu corredor, siga os seguintes passos. Parte 1. Preparando a área de plantio. Escolha um local que receba pelo menos 6 horas de sol por dia. A maioria dos tipos de bambu rasteiro são as variedades mais resistentes de bambu que existem e precisam de muito sol para crescer bem. A área onde você vai plantar o seu bambu deve receber pelo menos 6 horas e até 10 horas de sol por dia. 2 amés. A área onde você planta o seu bambu deve medir pelo menos 3 pés, 1 metro por 10 pés, 3 metros, para acomodar os rizomas da planta e permitir o seu crescimento. O bambu rasteiro vai crescer e preencher qualquer espaço que tiver, então você também pode aumentar o tamanho da área de plantio. Sua área de plantio não precisa ter a forma de um retângulo. Uma forma oval ou circular também funciona bem para o bambu. Uma forma oval deve ter pelo menos 3 pés, 1 metro de largura no seu ponto mais largo e pelo menos 10 pés, 3 metros de comprimento. Um círculo deve ter pelo menos 10 pés de diâmetro. Se você estiver plantando em um recipiente, escolha com base na largura que você deseja que o bambu cresça. O vaso deve ter pelo menos 3 pés, 1 metro de largura e 5 pés, 1,5 metros de comprimento. Você pode colocar vários recipientes lado a lado para ampliar o comprimento da área de plantio. 3. Revolva o solo. O bambu prefere solo solto, então quanto mais você revolver o solo, melhor. Você deve revirar até uma profundidade de 3 polegadas, 7,5 centímetros. Certifique-se de desfazer quaisquer torrões no solo. Você também pode misturar um solo para vasos padrão se o seu solo estiver um pouco seco. Você deve usar cerca de metade da quantidade de solo para vasos em relação à quantidade de solo que está sendo misturada. O bambu é bastante resistente, então você pode usar o seu solo para vasos favorito neste passo. Parte 2. Criando uma barreira para o bambu rasteiro. Use terra vegetal para criar uma cama elevada. Você deve misturar uma boa terra vegetal com o solo existente até uma profundidade de aproximadamente 12 polegadas, 30 centímetros. Certifique-se de que a cama elevada de solo fique elevada de 6 a 12 polegadas acima do solo existente ao redor da área de plantio. A borda natural que isso cria, onde a cama elevada diminui, impede que o bambu rasteiro se espalhe. 2. Instale uma barreira de bambu. Se você preferir não criar uma cama elevada, pode plantar uma barreira de bambu. Use uma barreira que tenha de 22 a 30 polegadas, 56 a 76 centímetros, de altura e cerca de 35 milímetros, 1,4 polegadas de espessura. Depois de enterrar a barreira ao redor do perímetro da área de plantio, compacte o solo ao lado da barreira. A densidade desse solo tornará mais difícil para os rizomas crescerem através dela. 3. Cave uma vala. A vala deve ter de 8 a 10 polegadas de profundidade e alguns centímetros de largura, e deve se estender por toda a área de plantio. Isso cria uma barreira natural e permitirá que você veja se os rizomas crescem além dessa área. Se crescerem, corte-os com tesouras. 4. Plante o seu bambu em um vaso. Uma maneira fácil de conter o bambu rasteiro é plantá-lo em um vaso. O vaso deve ter pelo menos 3 pés, 1 metro de largura e 5 pés, 1,5 metros de comprimento, mas pode ser mais largo e mais longo se você desejar uma parede mais espessa de bambu. O bambu plantado em um vaso provavelmente não atingirá sua altura total. Se você plantar em um vaso, também precisará dividir ou transplantar o bambu a cada 3 a 5 anos para garantir que ele continue saudável. Se você decidir plantar em um vaso, pode seguir as mesmas instruções de plantio no solo. Apenas certifique-se de colocar cada planta no centro do vaso.